Olá, estudante das religiões. Você tem ciência se as condutas que você tem escolhido ao longo desta sua vida material ou física são corretas ou boas ou erradas ou más? No presente período da história humana, neste mundo material, nós praticamos algumas condutas e não praticamos outra todos os dias. De um lado, estas nossas condutas são classificadas por grupos sociais não religiosos chamados de relativistas como neutra ou não são classificadas em boas ou certa ou em más ou erradas. Para estes grupos, o que é bom ou certo para uma pessoa pode ser mal ou errado para outra, ao mesmo tempo, ou o que é errado ou mal para uma pessoa pode ser certo ou bom para outra, ao mesmo tempo. Em outras palavras, o que é mal ou errado ou o que é bom ou certo varia ao longo do espaço e do tempo. De um outro lado, as nossas condutas são classificadas por alguns grupos sociais religiosos chamados de absolutista em boas ou corretas, ao passo que outras de nossas condutas são classificadas em mais ou erradas. Para estes grupos, o que é bom ou certo para uma pessoa tem que ser bom ou certo para outra ao mesmo tempo e vice-versa. Em outras palavras, o que é bom ou certo em qualquer local do universo e tempo da história humana, ao passo que o que é errado ou mal é mal e errado em qualquer local do universo ou tempo da história. Por um lado, se tais declarações dos relativistas forem verdade, isto é, corresponderem à realidade ou não forem ilusão, então não faz sentido responder se sua conduta é boa ou errada, de modo que encerramos aqui. Por outro lado, se as declarações dos absolutistas forem verdade, ou seja, corresponderem à realidade ou não forem ilusão, então identificar ou reconhecer quais de suas condutas são certas ou boas e quais são erradas ou más é relevante para que você tenha consequências boas ou certas ou não tenha consequências más ou erradas em sua vida. É que, nas 5 maiores religiões, há um princípio, a saber, uma forma do universo funcionar que não varia de acordo com o tempo nem com o espaço, qual seja, o princípio da causa e efeito. De acordo com ele, uma conduta, ação ou omissão, tem uma causa e uma consequência. Se tal conduta for boa ou correta, então as consequências dela serão boas ou corretas, enquanto que, se tal conduta for mal ou errada, então as consequências dela serão más ou erradas. Logo, existindo tal princípio, praticar a conduta certa ou boa e não praticar a conduta errada ou má é um fator necessário para viver bem ou não viver mal. E você tem ciência se suas condutas são boas ou certas ou más ou erradas conforme os livros sagrados das religiões. Se você não tem tal ciência, então exporei exemplos de moral religiosa de acordo com os livros sagrados das religiões. Dentre de tal objeto geral, exporei os seguintes objetos específicos. Exemplos de moral religiosa nos livros sagrados ou divinos da religião judaica. Exemplos de moral religiosa nos livros sagrados ou divinos da religião cristã. Exemplos de moral religiosa nos livros sagrados ou divinos da religião islâmica. Exemplos de moral religiosa nos livros sagrados ou divinos da religião budista. Exemplos de moral religiosa nos livros sagrados ou divinos da religião hinduísta. Dito isso, passemos à definição do sentido geral de moral. Moral, conforme definição do dicionário Michaelis, pode expressar, dentre outros, os seguintes sentidos: a. Conjunto de valores e princípios morais, virtude, honestidade, entre outros, que norteiam a conduta e o pensamento de uma pessoa e sua relação com a sociedade em que vive. Moralidade. B. Conjunto de regras de conduta estabelecidas e admitidas por um grupo social numa época determinada. Entendido que seja moral, passemos ao sentido de moral religiosa. A moral religiosa é a moral de um grupo religioso ou originária da revelação de uma entidade superior aos seres humanos. Entendido que seja moral religiosa, passemos aos exemplos de moral religiosa na religião judaica. Dentro da religião judaica, comecemos pelos exemplos morais religiosos judaicos nos livros sagrados da Tanakh. No sentido exposto moral religiosa, para o judaísmo, existem alguns mandamentos morais chamados de os 10 mandamentos, a saber, não fazer para si imagem de escultura, não se encurvar nem servir a imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, lembrar-se do dia do sábado para o santificar, honrar a seu pai e a sua mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçar. Tais mandamentos constam no livro sagrado de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, onde é dito: 3. Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 9. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem
os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13 Não matarás. 14 Não adulterarás. 15 Não furtarás. 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Entendido um pouco sobre os exemplos morais religiosos judaicos nos livros sagrados do judaísmo e querendo ter mais ciência sobre tal religião de tal sorte a melhorar sua relação com ela, então você obtê-la por meio das seguintes fontes. A. Fontes audiovisuais. A1. Curso hebraico. Idioma sagrado. De autoria de Moré Michel Tabassini. A2. Sobre a Cabala pelo curso. Introdução à Cabala de autoria de Newton Andrade. Dito isso, avancemos para exemplos morais religiosos na religião cristã. Dentro da religião cristã, prossigamos para os exemplos morais religiosos cristãos nos livros sagrados da Bíblia. No mesmo sentido, para o cristianismo, há, no Primeiro Testamento ou Aliança, aqueles 10 mandamentos morais, consoante mesmo texto de Êxodo: não fazer para si imagem de escultura, não se encurvar nem servir a imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, lembrar-se do dia do sábado para o santificar, honrar a seu pai e a sua mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçar. Tais mandamentos constam no livro sagrado de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 17. 3 Não terás outros deuses diante de mim. 4 Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5 Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. 6 E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. 7 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8 Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 9 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. 10 Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. 11 Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. 12 Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13 Não matarás. 14 Não adulterarás. 15 Não furtarás. 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Além deste mandamento, existem as ordens morais relacionadas às virtudes do fruto do Espírito Santo, quais sejam: ter amor, ter gozo, ter paz, ter longanimidade, ter benignidade, ter bondade, ter fé, ter mansidão, ter temperança. Tais ordens estão escritas no livro sagrado de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde é narrado: 22 Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fora tais ordens morais, há as proibições morais relacionadas às obras da carne, que são estas: não dizer falso testemunho, não cobiçar, não porfiar, não se prostituir, não ter lascívia, não fazer feitiçaria, não ter ciúmes, não estar impuro, não idolatrar, não ter inimizade, não ter dissensões, não ter facções, não ter inveja, não ter ira, não fazer discórdias, não fazer bebedices. 19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia. 20 Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21 Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entendido sobre a moral na religião cristã, você pode ter mais entendimento sobre o fruto do Espírito Santo pelas aulas das 9 virtudes do caráter cristão de autoria do pastor Fábio Segante. Dito isso, avancemos aos exemplos de moral religiosa na religião islâmica. Dentro da religião islâmica, avancemos para os livros sagrados do Alcorão. De acordo com os autores de O Livro das Religiões, 2020, p. 264, conforme a interpretação de Maomé narrada por Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab, um dos companheiros de Maomé, existem, para o islamismo, 5 ibada, atos de devoção, quais sejam: 1. Testemunhar que não há nenhum outro Deus além de Alá e que Maomé é seu mensageiro. 2. Orar 5 vezes ao dia. 3. Fazer caridade. 4. Fazer a peregrinação a Meca. 5. Obedecer ao jejum durante o mês de Ramadã. Tais atos de devoção, consoante minha opinião, constam ao Corão Sagrado, Sura 2,
versículo 177, onde é declarado isto. 177, a piedade não reside nisso, para virar o rosto para o leste ou oeste, mas a piedade reside em acreditar em Deus, e no último dia, e em seus anjos, nas escrituras sagradas, e nos profetas, amando o seu bem. No entanto, compartilhe-o e com aqueles que estão próximos no sangue, e com o órfão, e com o mendigo, e com o viajante, e com aqueles que choram, e dar aos escravos a misericórdia, e de acordo com as horas de oração, para pagar o pôr do sol, para cumprir o contrato selado, e seja constante e paciente no infortúnio e no seu sofrimento, em todos os momentos de medo e confusão. Tal é a face dos justos, aqueles que se renderam a Allah. Alcorão Sagrado 2, 177. Entendido um pouco sobre os exemplos morais nos livros sagrados do islamismo e querendo ter mais ciência sobre tal religião de tal sorte a melhor a sua relação com ela, então você pode tê-la por meios do curso de islamismo Sheikh Jihad Ahmad. Dito isso, prossigamos para os exemplos morais religiosos para a religião budista, conforme interpretação dos autores de O Livro das Religiões, 2020, p. 146, 147, para o budismo. Existem algumas ordens morais para a vida humana, quais sejam: a ima, não matar ou não destruição de vida, não roubar, não ter má conduta sexual, não mentir, ter honestidade, não consumir substâncias inebriantes, meta, amar e ter bondade para todos, ter generosidade, ter clareza para a tomada de decisões corretas. Entendido um pouco sobre tais exemplos morais religiosos no budismo e querendo ter mais ciência sobre tal religião de tal sorte a melhorar sua relação com ele, então você pode obtê-la por meio do curso Treinamento de Meditação para Iniciante, Gabriela Rivetti. Dito isso, passemos exemplos morais religiosos para a religião hinduísta. De acordo com a interpretação dos autores de O Livro das Religiões, 2020, p. 109, para o hinduísmo, na vida humana existem alguns preceitos morais, quais sejam: a ima, não matar, satya, falar a verdade, brahmacharya, ter continência sexual ou celibato, asteya, não roubar, aparigraha, não ser avarento, ser correto, contentar-se, concentrar-se, estudar em grupo, devotar-se a Deus. Entendido um pouco sobre tais finalidades e querendo ter mais ciência sobre tal religião de tal sorte a melhorar sua relação com ele, então você pode obtê-la por meio das fontes a seguir. A. Fontes audiovisuais. A1. Curso Yojocel, Thaís Faleiros. A2. Curso de Filosofia e História Indiana. Dito isso, passemos ao resumo do conteúdo do presente artigo. Resumindo o presente conteúdo, expus para você sobre exemplos morais religiosos conforme interpretação dos livros sagrados das religiões judaica, cristã, islâmica, budista e hinduísta, tudo de acordo com o seguinte resumo. No judaísmo, não fazer para si imagem de escultura, não se encurvar nem servir a imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, lembrar-se do dia do sábado para o santificar, honrar a seu pai e a sua mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçar. No cristianismo, não ter deuses além de Deus, não fazer para si imagem de escultura, não as adorar ou fazer culto a elas, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o sábado para santificar, honrar pai e mãe, não dizer falso testemunho, não cobiçar, ter amor, ter benignidade, ter glutonarias, ter bondade, ter alegria, ter fidelidade, ter benignidade, ter bondade, ter alegria, ter fidelidade, ter paz, ter mansidão, ter longanimidade, ter domínio próprio, não porfiar, não se prostituir, não ter lascívia, não fazer feitiçaria, não ter ciúmes, não estar impuro, não idolatrar, não ter inimizade, não ter dissensões, não ter facções, não ter inveja, não ter ira, não fazer discórdias, não fazer bebedices. No islamismo, testemunhar que não há nenhum outro Deus além de Allah e que Maomé é seu mensageiro, orar 5 vezes ao dia, fazer caridade, fazer a peregrinação a Meca, obedecer ao jejum durante o mês de Ramadã. No budismo, a ima, não matar ou não destruição de vida, não roubar, não ter má conduta sexual, não mentir, ter honestidade, não consumir substâncias inebriantes, meta, amar e ter bondade para todos, ter generosidade, ter clareza para a tomada de decisões corretas. No hinduísmo, a ima, não matar, satya, falar a verdade, brahmacharya, ter continência sexual ou celibato, asteya, não roubar, aparigraha, não ser avarento, ser correto, contentar-se, concentrar-se, estudar em grupo, devotar-se a Deus. Entendido tal resumo, compreenda mais sobre as religiões de forma comparada pelo curso Religiões Comparadas de autoria do pastor Rivail Souza. No mais, tendo alguma opinião, quer seja semelhante, quer seja diferente, sobre o presente conteúdo, compartilhe-a conosco no comentário, a fim de ampliar nossa ciência sobre o conteúdo. Por fim, até o próximo conteúdo.